Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema Liberdade em Ação. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, terça-feira tem como tema Liberdade em Ação. Muitas pessoas têm a visão de quando nós nos entregamos a Deus, nós estamos, na verdade, perdendo a nossa liberdade, porque quando nós seguimos as regras de Deus, quer dizer que eu não tenho o direito de fazer o que eu quero. Só que, na verdade, isso é uma ideia totalmente equivocada. Porque, na verdade, essa pessoa está abraçando a ideia de que eu só posso me divertir se eu estiver longe de Deus. Se eu estiver perto de Deus, não, eu tenho que ser diferente, eu tenho que seguir algumas regras, eu tenho que agir de uma certa forma que condiz com a minha fé. Isso aí é muito chato, isso aí não é o que eu quero para minha vida, porque Deus é um Deus tirano, porque Deus só me ama se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E cara, isso é tão errado, tão absurdo de olhar de um certo aspecto, porque quando nós vamos ali, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, verso 2, um pouco antes de Deus começar a passar os 10 mandamentos, nós vamos ler o seguinte, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, a primeira coisa que Deus fala, quando nós analisamos ali a terra do Egito e casa da servidão, na verdade quer dizer a mesma ideia, que Deus, ele simplesmente estava descrevendo uma justificativa para que os israelitas e que eu e você também pudéssemos obedecer ele, mas aqui principalmente para os israelitas, porque Deus fala assim, ó, eu sou aquele que libertou vocês, vocês estavam obrigados a seguir um povo, a seguir uma cultura, a seguir uma religião, a seguir uma ideia, e eu, Deus, libertei vocês para que vocês voltassem a usufruir do livre-arbítrio de vocês, porque lembre-se, Deus criou o livre-arbítrio, todas as suas criaturas são livres para adorá-lo. Todas as suas criaturas são livres para fazer o que elas bem quiserem na vida. Tanto que quando Deus cria Adão e Eva, ele fala que eles tinham tudo. Eles poderiam fazer qualquer coisa, menos comer de um fruto. Ou seja, eles tinham o livre-arbítrio de comer ou não comer. Só que quando nós não seguimos as regras, assim como na sociedade, se você desrespeita uma lei, você é preso, quando Adão e Eva não respeitaram a lei de Deus, tirou uma consequência para cada um deles. O que a consequência foi? A expulsão do Éden e a entrada do pecado no mundo. Só que mesmo assim Deus, o filho dele vem aqui na terra, né? Cristo vem aqui para salvar nós. Ou seja, se Deus não quisesse nos amar, se ele não se preocupasse com nossa liberdade, ele não faria isso de nenhuma forma. Só que por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando nós olhamos para Êxodo capítulo 20, verso 2, e nós vamos lá para Deuteronômio, que é aquela pregação de Moisés um pouco antes de sua morte, lá no capítulo 5, no verso 15, quando Moisés repassa por esse texto, ele diz assim, ó, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, nós temos aqui uma ordem lógica, uma ordem que a nossa cabeça consegue entender claramente. Primeiro, Deus liberta os israelitas. Ou seja, primeiro, Deus tira os israelitas da servidão, tira os israelitas da escravidão, tira os israelitas da situação que eles se encontravam. Depois, ele fala para eles, ó, então porque eu fiz isso, agora vocês têm que me obedecer. Não como um pagamento pela liberdade que eles tiveram, mas como uma consequência pela liberdade que eles tiveram. Vocês conseguem entender? Vamos pegar um outro exemplo. Pensa aí num casal de namorado ou um casal casado. Qual que é a primeira coisa que eles fazem? Eles se conhecem, começam a se relacionar. E esse relacionamento vai dando certo, até que eles se casam. Eles se casam por obrigação? Não, eles se casam como consequência do relacionamento e como consequência do amor que eles têm um pelo outro. Então aqui é a mesma coisa.
como consequência do amor de Jesus, como consequência do amor de Deus, como consequência da liberdade que Deus deu para os israelitas, eles precisariam agora obedecer. Eles precisariam entrar em algumas regras, assim como quem casa se enquadra em algumas regras. Uma pessoa que é casada não pode simplesmente começar a se relacionar com uma outra pessoa. Concorda comigo? Por quê? Existe uma regra dentro do casamento. E a pessoa está naquela regra, está naquela situação por causa do relacionamento que ela teve como consequência do amor que ela tem. Então, é a mesma ideia que Deus apresenta aqui. E aí, por que é o grande tchan, a grande ideia? Porque, na verdade, essa libertação dos israelitas que Deus fez de Israel também tem um paralelo direto com a nossa vida. Porque eu e você, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, que nós passamos pela primeira fase da salvação, a justificação, nós também fomos libertos do pecado. Nós éramos escravos do pecado e agora a nossa vida ela começa a ser transformada por causa deste relacionamento com Jesus. Então eu começo a me relacionar com Jesus, começo a me relacionar com Deus, deixo o Espírito Santo agir no meu ser, eu vou modificando, passando pelo processo de santificação. Ou seja, o processo de santificação é uma consequência direta da justificação. Salvação passada, salvação presente, que como consequência terá a salvação futura, que é a glorificação, onde nós seremos efetivamente retirados deste mundo de pecado para vivermos com Cristo para todo sempre, em um mundo perfeito, em um mundo sem pecado, com o nosso corpo transformado. Aí nós seremos igual a nação de Israel quando chega na terra prometida, porque eles caminharam e chegaram na terra prometida, e a nossa terra prometida é o céu. Então, o nosso relacionamento com Cristo, ele tem que ter essa ideia como consequência da salvação que Ele nos trouxe, como consequência da libertação que Ele nos trouxe, de nos retirar do mundo de pecado. Nós realmente somos libertos do pecado. Aqui que é o grande ponto. Quando eu vou me relacionando com Cristo, eu vou deixando o Espírito Santo agir no meu ser, passando pelo processo de santificação, a minha vida começa a mudar, eu começo a abrir mão de certas coisas, não porque eu quero ser salvo, mas porque eu fui salvo, eu começo a compreender que aquilo não enquadra mais a minha vida. Eu não posso servir a Jesus e simplesmente acabar com o meu corpo. Eu não posso servir a Jesus e entrar na imoralidade sexual. Eu não posso servir a Jesus e fazer um furto, fazer um assalto, porque uma coisa não condiz com a outra. Assim como quem casa não pode trair, todas essas coisas não fazem sentido, porque é necessário, é como consequência, como a libertação de Cristo me tira do pecado, eu começo a evitar o pecado, não por força minha, lógico que tem a minha parte do processo, mas o processo de santificação, o Espírito Santo no meu ser me auxilia a evitar essas certas coisas, a evitar esses pontos. Ou seja, eu e você só somos realmente livres quando nós estamos do lado de Cristo. Eu e você só temos a oportunidade de realmente curtir o prazer da liberdade ao lado de Jesus. Porque quando nós nos entregamos ao pecado, nós somos escravos do pecado. Nós nos enquadramos na mesma situação da nação de Israel. Nós estamos afundados, perdidos naquela situação. Mas Cristo vai lá, nos resgata. E por amor a Ele, como consequência desse relacionamento, como consequência dessa salvação, nós começamos a modificar a nossa vida. Nós começamos a perceber que é necessário uma mudança, que é necessário eu modificar alguns aspectos, simplesmente por causa dessa salvação, por causa dessa libertação que Cristo trouxe para a minha e para a sua vida. Então, que a nossa cabeça consiga compreender isso. A nação de Israel demorou muito tempo para entender que a liberdade só vem em Cristo. Então, que você saia hoje deste vídeo tendo a certeza fundamental que você só pode ser livre ao lado de Jesus. Que você só pode ser livre quando você segue as instruções de Deus. Porque Deus quer e Deus sabe o que é melhor para você. E por causa disso Ele vai voltar para te buscar. Por causa disso Ele morreu na cruz. Por causa disso Ele te dá todos os dias a oportunidade de ter um relacionamento com Ele. Porque todos os dias Ele quer estar ao teu lado. Ele te salvou, Ele te buscou do lugar que você estava, no fundo do poço do pecado, enfiado na lama, para que você pudesse morar com Ele para todo e todo sempre. Não desfaça desta liberdade que Deus te trouxe para voltar na escravidão do pecado. E neste momento, convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo estudo de hoje, onde nós entendemos que
Nós éramos escravos do pecado, Pai, e hoje nós somos libertos graças ao Senhor. Quando o Senhor nos salvou, quando Cristo morreu na cruz, quando nós somos justificados conhecendo Jesus, nós fomos retirados da lama do pecado e nos enquadramos em uma outra situação. Nós nos enquadramos na total liberdade ao teu lado, Pai. E como consequência desta libertação, nós começamos a seguir algumas regras por causa dessa libertação, e não para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos, nós respeitamos e obedecemos o Senhor, Pai. Da mesma forma que quando o Senhor resgata a nação de Israel, o Senhor traz essa ideia para eles, que o Senhor possa imprimir no nosso coração, na nossa mente, essa mesma ideia, para que nós não tenhamos nenhuma dúvida, para que nós não tenhamos nenhum problema, para que nós não tenhamos nenhum questionamento, porque a real liberdade só existe ao teu lado, Pai. A real liberdade só existe quando nós acompanhamos o Senhor. A real liberdade só existe quando nós estamos servindo o Senhor, pois o Senhor é a liberdade, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Pai, que o Senhor possa continuar nos guiando, continuar nos abençoando, nos dando sabedoria para caminharmos rumo às mansões celestiais. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal de oração, para você se inscrever no canal de qualidade, um canal onde nós conversamos sobre a lição dos jovens. Então vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre receber as notificações todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal de oração. Os vídeos saem de domingo a sexta-feira, às 5 horas da manhã. Então quando você ativa o sininho, o YouTube te manda uma notificação e você não deixa de estudar a sua lição dos jovens. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força para nós e também para o YouTube compreender que esse vídeo aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando ali no botãozinho de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também faça parte dos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp, os links estão aqui ó, na descrição do vídeo. Lá nós conversamos sobre a lição dos jovens, nós temos conteúdos exclusivos dos nossos grupos, então faça parte e clica aqui nessa playlist da lição dos jovens. Também clica aqui para você conhecer, se você ainda não conheceu, se você ainda não se inscreveu no meu novo canal, clica aqui, vai lá ver, porque a partir de sábado nós teremos conteúdos postados lá todos os dias. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!